1 Coríntios 15, 9 a 11. Leiamos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não me tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Deus, mais um domingo que separamos para estar na Tua casa, porque é o Teu dia, dia de louvar o Teu nome, dia de aprender da Tua palavra. E como Teu povo estamos aqui, ansiosos para alimentar, Deus, da mensagem do Senhor. Por isso tenha misericórdia de cada um de nós, para que a Tua palavra, Deus, encontre lugar nas nossas mentes e corações, transforme a nossa prática e nos ajude a viver de modo que glorifique o Teu nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Tem muitas forças tentando nos jogar para baixo. Tem muita coisa acontecendo que nos desanima. Nós precisamos tomar cuidado com a síndrome da inferioridade. A síndrome que nos joga para que cria em nós uma sensação de que estamos sempre numa situação onde o outro nos deve. Tem sempre alguém nos devendo. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa para mim, aquém do que deveria fazer. Não é muito complicado a gente desenvolver essa síndrome, não. Vivemos num país que, quando olhamos para o nosso quadro político, a gente acredita que eles estão fazendo menos do que nós merecemos, não é verdade? Quando olhamos para a saúde pública, ou até saúde que envolve planos, a gente percebe que estão nos tratando menos do que nós merecíamos. Quando nós olhamos, às vezes, para a nossa vida pessoal, talvez não estejamos satisfeitos com o salário que temos, talvez não estejamos satisfeitos com a estrutura familiar que se estabeleceu. Tem sempre alguma coisa me avisando aqui dentro que alguém está me devendo, ou que eu estou no prejuízo nesta estrutura que foi montada, tanto familiar, social ou pessoal. Existe uma sensação muito forte, e é claro que essa sensação ela não é só... ela não provém apenas do nosso coração. Existe uma cultura que estimula essa sensação em nós. Tem um livro do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo europeu, muito famoso, conhecido, escreveu algumas dezenas de livros, e tem um livro que ele fala sobre vida de consumo, e nesse livro do Bauman, ele vai dizer que antes de uma empresa criar um produto, ela precisa criar no cliente o desejo de ter o produto. Olha que interessante. Então, você é o alvo das empresas, porque você é o produto delas. Antes de você adquirir o produto da empresa, a empresa faz de você o produto dela. Então, ela vai te estudar para produzir alguma coisa que você vai sentir falta, e ao olhar aquele produto, você vai dizer, como eu vivi até hoje sem esse produto? Isso vai gerar em você o desejo de ter o produto. E aí nós vivemos numa órbita de consumo, uma filosofia consumista, aonde sempre também estamos com a sensação de que alguma coisa poderia estar melhor, ou eu poderia ter algum produto para estar mais feliz. E aí você tem uma máquina montada, uma estrutura montada para gerar nas pessoas esse desejo de insatisfação. Insatisfação porque eu poderia ter mais. O Rubem Alves tem um livro, um livrinho, não é um livro grosso, mas que ele tem algumas poesias, e uma delas ele fala sobre a questão desse consumismo, e ele cita a Barbie como exemplo do consumismo, a boneca Barbie, chama Teologia do Cotidiano, o livrinho do Rubem Alves, e ele vai falar que a Barbie é o primeiro brinquedo, é claro que ele usa a Barbie só como símbolo, que não comunica com as outras bonecas. Tá? Se algum adolescente tem Barbie, lá da fase da infância, não fiquem bravos comigo. Rubem Alves que falou isso. E aí ele vai falar que a Barbie é o
presente que uma menina ganha, que ela vai para a escola e aí começa o eu tenho, você não tem, né? A menina chega com a Barbie toda feliz na escola e a coleguinha fala: você tem a Barbie? Eu tenho a Barbie. E você tem essa Barbie? Não, eu não tenho essa Barbie. Eu já tenho essa Barbie e o Ken. Eu não tenho o Ken. Mamãe, eu não tenho o Ken. Minha coleguinha na escola tem o Ken. O Ken não, namorada da Barbie, é isso mesmo, né? Aí a mamãe, mamãe, compra o Ken, porque eu não tenho. A mãe compra o Ken. Aí depois tem o quê? A casa da Barbie, a piscina da Barbie, não sei o que da Barbie. E aí o Rubem Alves fala: precisamos criar o cemitério da Barbie. Precisamos criar o cemitério da Barbie. E aí ele faz toda uma descrição, ele fala que as bonecas, na verdade, elas têm a função de estimular a maternidade. A maioria das bonecas são bebês, não são? A Barbie não. A Barbie já é uma adulta, com um corpo assim, que já comunica para a criança um padrão de status, de beleza, e aí você começa a ver um monte de adolescente, jovem, até adulto, preocupado com o seu corpo, preocupado com a sua estrutura. Será que eu estou correspondendo àquilo que a sociedade exige de mim em todas as áreas? E então nós temos um turbilhão de coisas e de vozes dizendo para nós a todo momento: você está aquém do que deveria, você tem menos do que deveria, você é menos do que você deveria. E às vezes nós percebemos cristãos envolvidos nessa roda, achando que ele poderia estar num patamar melhor, que ele poderia estar numa situação melhor, que alguma coisa na vida dele poderia ser melhor. Tudo está pior do que poderia ser. E aí nós corremos o risco, que o apóstolo Paulo vai falar em outro texto, de começarmos a murmurar, reclamar. Reclamamos, porque sempre estamos aquém daquilo que queríamos estar, porque muitas vozes estão dizendo para nós que nós poderíamos ser um pouco mais, ter um pouco mais, estar num grau acima, e a gente começa então a ter uma síndrome da inferioridade, síndrome do menos. Esse texto é um texto muito interessante, porque o apóstolo Paulo está falando aqui sobre ressurreição. Ele está falando sobre o principal tema da igreja, e esse texto 1 Coríntios 15 é talvez a defesa mais elaborada sobre a ressurreição de Cristo, a maior explanação bíblica sobre a ressurreição de Cristo. Mas tem um dado curioso nesse texto. No meio do texto, Paulo falando sobre ressurreição, tem uma aparente digressão. O que é uma digressão? É quando você sai do assunto, e Paulo gosta de fazer isso em Corinto, escrevendo à igreja aos Coríntios. Ele faz isso no capítulo 12, por exemplo, quando ele está tratando da divisão da igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada, uma igreja dividida, rachada, onde muitos irmãos não conversavam com os outros. Você tinha lá um grupo que achava Paulo mais interessante, o outro achava Cefas, o outro achava Apolo, e um grupo que queria se mostrar espiritual dizia: não, nós somos de Cristo, somos melhores que todos. Eram chamados os pneumaticóis, né? Aqueles que, pneumáticos, espirituais, estavam acima de todo mundo. E Paulo vai pastorear essa igreja dividida, complicada, e ele vai explicar para aqueles irmãos que cada um tem uma função no corpo, ninguém é melhor que ninguém, né? Os dons foram distribuídos igualmente, o Espírito é o mesmo, temos que viver em unidade. De repente, no capítulo 12, o apóstolo Paulo para de falar sobre dons, sobre a questão da divisão da igreja, e começa um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, quando ele vai fazer uma poesia do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. E aí Paulo descreve as características do amor. No capítulo 14, ele volta ao tema dos dons. Então, amai uns aos outros e procurai com zelo os melhores dons. Então, ele tem esse momento de tratar de um outro assunto dentro de um assunto mais amplo. E aqui no capítulo 15 acontece a mesma coisa. Se você prestar atenção em todo o capítulo 15, o assunto é ressurreição. Mas de repente o apóstolo Paulo, no versículo 9, começa a tratar de um outro assunto dentro do tema maior. E é sobre esse outro assunto que eu quero falar com vocês hoje de manhã, porque o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus, dentro do tema da ressurreição. E por que ele fala sobre isso? Ele fala sobre isso porque o tema da graça é um dos temas mais importantes da igreja. A igreja precisa desenvolver a perspectiva da graça. Nós precisamos viver fundamentados na graça. Paulo mostra que a vida cristã precisa ser relida, reconsiderada à luz da graça divina. É como se a graça fosse a base, fosse o elemento principal
para que a partir dela nós pudéssemos entender todos os acontecimentos que nos envolvem ao longo da nossa vida. Não interprete, não deduza, não conclua nada sem antes avaliar a graça de Deus. Esse é o ponto que Paulo está tratando. Paulo vai falar que essa graça, ela deve monitorar aquilo que a gente julga, ela deve monitorar os valores que são estabelecidos no nosso coração. A graça de Deus deve nortear os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa percepção, a nossa opinião. Tudo isso precisa ser redirecionado pela graça de Deus. E aí talvez a essa altura do sermão você pergunta, mas o que é graça? Graça é quando Deus age para conosco favoravelmente. Graça é Deus derramar sobre nós bênçãos que nós não merecemos. E quando nós observamos a vida à luz desse cuidado de Deus, tudo muda. As nossas queixas desaparecem, as nossas murmurações somem, porque a gente vai começar a entender que nós não vivemos como muitos, sempre reclamando porque são tratados de maneira inferior, né? São tratados achando que todos estão devendo alguma coisa, mas você começa a entender que na verdade está sobrando, porque Deus, Ele derrama graça abundante. Deus não fica regulando a quantidade de graça que Ele vai derramar sobre nós, pelo contrário, a graça dEle enche os nossos corações ao ponto de transbordar. É isso que o Paulo quer ensinar. Essa graça inunda, essa graça encharca as nossas almas e os nossos corações. Paulo não consegue avaliar a sua vida se não for pelo prisma da graça. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, depois que ele tem um momento de tensão com Deus, porque também não é problema você ter um momento de tensão com Deus, não. Porque às vezes Deus comunica com a gente não consegue entender com clareza a comunicação de Deus. Fica tranquilo. Às vezes demora um tempo para a gente digerir o que Deus está querendo nos falar. Deus, Ele não trabalha no nosso time, no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dEle. E Ele quer ver como a gente reage com a metade da informação. Às vezes Deus só dá a metade da informação. Ele quer ver como é que a gente reage, para que a partir da nossa reação, Ele continue trabalhando em nossos corações. De repente você está na metade da informação e está aqui hoje de manhã preocupado. Você não está entendendo o processo. Você não está entendendo o que Deus está querendo te comunicar, porque Ele falou só a metade da frase. Fica tranquilo que Ele vai completar a frase. O apóstolo Paulo estava na metade da frase. Deus colocou um espinho na carne dele. E quem é que entende espinho na carne, gente? Quem é que gosta de espinho na carne? Ninguém gosta de espinho na carne. E o apóstolo Paulo, como eu e você, fez o que todos faríamos. Pediu para Deus fazer o quê? Tirar o espinho na carne. E Paulo ora 3 vezes. Quando o texto diz que Paulo orou 3 vezes, ele quer dizer que Paulo orou insistentemente, como nós oramos às vezes, insistentemente para Deus mudar algumas realidades. Mas aprove a Deus não responder a oração do jeito que Paulo queria. Porque quando Deus não responde a oração do jeito que a gente quer, isso não significa que Deus não está respondendo. Significa que Ele quer nos ensinar outra coisa além daquilo que está sendo pedido. E nós precisamos ter sensibilidade espiritual para entender que quando a resposta de Deus é não, é porque Deus tem um propósito com aquilo que está sendo colocado e que está nos incomodando. Por isso que Paulo ora, Deus não tira. E aí Paulo vai bravo na direção de Deus e diz: uai, eu estou pedindo o senhor tirar o espinho na carne, o senhor não vai tirar? Deus diz: não, porque eu tenho propósito com o espinho. Qual era o propósito? Para que Paulo não se ensorbebecesse por causa das grandezas de Deus que foram reveladas a ele. Olha que matemática. Deus sabia que Paulo ia receber uma dose de informação espiritual muito densa, importante. O chamado de Paulo é um chamado importantíssimo, então Deus precisava tratar Paulo. Para que ele não se orgulhasse, era necessário um espinho para humilhá-lo. E aí, tem muita gente procurando o apostolado hoje, né? O espinho ninguém quer. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele termina a oração, quando ele entende o propósito de Deus, ele fala o quê?
A tua graça me basta. É o que Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Mas não é porque a graça é pouca, não. Não é porque, então só uma coisa basta, não. É porque a graça é tudo. Tendo a graça de Deus a nosso favor, nós não precisamos de nenhuma outra coisa a mais. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 63, verso 3, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Quanto mais nós entendemos a graça de Deus, menos necessidade nós temos de outras coisas para nos dar sentido na vida. Quanto mais nós experimentamos a graça de Deus, menos nós nos importamos com aquilo que está ao nosso redor, até mesmo com aquilo que nos machuca. Como Paulo, ali em 2 Coríntios capítulo 12, com o espinho. Nós precisamos entender esse amor de Deus que nos envolve, esse presente de Deus que foi derramado aos nossos corações, e esse texto nos ajuda a entender isso. Por isso é importante termos a consciência da graça, a consciência da graça. A graça precisa fervilhar em nossas mentes. Nós amanhã, ao acordarmos na segunda-feira para trabalharmos, irmos para a faculdade, nós precisamos acordar dispostos a mergulhar ainda mais na graça de Deus, porque a graça de Deus traz à consciência a dívida passada. Nós lemos um texto aqui dizendo que Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar, e é verdade. Deus nos perdoa, e uma vez perdoados, Deus não vai trazer esses pecados à tona para de alguma forma nos cobrar deles. Mas nós não podemos esquecer de onde saímos. Nós não podemos esquecer do Egito, do tempo da escravidão. Porque quando nós olhamos para trás e nos lembramos do império das trevas que nos tragava e que nos destruía, e aí nós entendemos que Jesus Cristo transformou a nossa vida e nos conduziu para um reino de luz. Isso vai nos fazer enxergar o impacto profundo da graça de Deus na nossa vida e vai gerar gratidão em nossos corações. A gente precisa trazer à memória o dia que aconteceu a metanoia. Metanoia significa arrependimento. Sabíamos que estávamos numa direção errada, tomamos consciência disso. Tomamos consciência de que estávamos indo por um caminho de morte, de tristeza, não encontrávamos sentido na nossa vida, a nossa vida era vazia, a nossa vida era uma vida triste, e ao encontrarmos com Cristo, Ele nos mudou a direção, e agora nós estamos rumo à vida, à alegria, à esperança, e isso alimenta os nossos corações. Às vezes nós precisamos olhar para o retrovisor e lembrar de onde estávamos, do império das trevas que dominava a nossa alma, para que possamos nos alegrar por pertencermos ao reino de luz. Paulo faz isso. Paulo diz que ele perseguiu a igreja de Deus, perseguiu em Jerusalém, perseguiu na Judéia, perseguiu indo para Damasco. Imagina Paulo pensando, agora como apóstolo, no tempo em que ele perseguia a igreja. Imagine um indivíduo que persegue a igreja. Paulo estava ali no apedrejamento de Estevão, consentindo com tudo aquilo. Ele queria mais é que os crentes fossem apedrejados na cabeça. Ele queria ver crente morto, porque era uma praga na concepção dele, era um problema. Crente deveria ser exterminado da face da terra. Era essa a bagagem de sentimentos que o apóstolo Paulo tinha no coração. Ele era hostil ao evangelho. E ele trabalhava arduamente para impedir o progresso da igreja, e era um líder, e trabalhava com inteligência, e se esforçava fisicamente para ver a igreja se acabando, até o dia que Jesus chama esse Saulo para uma conversa, e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E a partir daquele momento que acontece a transformação, a metanoia, o arrependimento, o apóstolo Paulo agora se torna uma nova criatura, e de perseguidor ele passa a ser um perseguido pelo evangelho, um homem que ama Jesus, um homem que se dedica a proclamar Jesus, o homem mais importante do Império Romano na propagação das boas novas de salvação. Agora imagine esse apóstolo Paulo olhando para trás e lembrando que um dia ele maltratou essa igreja, que agora ele luta para a expansão dela.
Para entendermos a graça, nós precisamos entender de onde nós saímos. Precisamos trazer à memória o dia que nós ouvimos a doce voz do Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado. O dia que nós ouvimos a doce voz de Jesus, o bom pastor, falando aos nossos corações: venha, que eu vou tornar você um filho do Deus Altíssimo. Essa doce voz que nos conquistou, como diz o profeta, em benignidade Deus nos atraiu, Deus nos chamou para fazermos parte do povo dele. E essa transformação, ela precisa gerar em nós gratidão. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, na verdade, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus um dia. O apóstolo Paulo, ele tem consciência do que ele fez no passado, e essa consciência o leva a agradecer a Deus pelas maravilhas que Deus tem executado através da vida dele. A vida de perseguidor não foi apagada da sua memória. Ele relembra as marcas do pecado no passado, e quando nós relembramos as marcas do pecado no passado, a graça de Deus se manifesta. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você só vai experimentar a graça de Deus à medida que você compreender quão pecador você foi e quão pecador você ainda é. E mesmo pecador como é, Deus continua te amando. Isso é graça. Isso é graça. É relembrar de uma enorme dívida que agora foi quitada. Se tem uma coisa que perturba a nossa mente, que tira a paz do nosso coração, são as dívidas. Não sei quantos aqui estão enfrentando talvez um momento de turbulência financeira, de dificuldade, e você olha para a receita não consegue cobrir as dívidas. E se você é uma pessoa que tem um senso normal, não é um maluco, porque tem alguns que não tem problema nenhum com dívida, mas se você é uma pessoa normal, que fica angustiado quando está devendo alguém, você sabe que esse é um processo que dói, que tira a paz, que tira a alegria. E aí você acorda e acredita que amanhã vai dar para cobrir a dívida, e você tenta fazer de tudo para cobrir essa dívida só aumenta, isso vai aumentando a sua angústia, a sua preocupação, tirando a sua paz. Agora imagina, nós tínhamos uma dívida com Deus, essa dívida era impagável, estávamos mortos nos nossos pecados, e não podíamos fazer nada, tudo o que fazíamos não era suficiente para pagar a dívida. Imagina a angústia de um ser humano que acredita que ele pode fazer alguma coisa para resolver o problema da morte, tudo que ele faz, nada resolve. E de repente Deus, através do seu Filho, Ele vem, toma a nossa dívida nas suas mãos, olha no seu olho e diz: não tem mais dívida, a dívida foi rasgada, você não deve mais nada, você agora é livre. Você agora não está mais nas trevas, você agora vive na luz, você não está morto, você é um filho agora que vive e vai viver por toda a eternidade, um Deus que promete para você e Ele cumpre. A Bíblia registra várias promessas e cumprimentos de Deus, e Ele fala: você agora é um cidadão eterno, você agora é um homem e uma mulher cheios de esperança, a dívida foi rasgada. E talvez quando eu falo dessa dívida você pensa no futuro: ah, pastor, eu sei que eu não vou, quando eu morrer eu vou para a vida eterna, mas eu estou com tanto problema aqui, até chegar lá. Esse mesmo Jesus que prometeu a vida eterna para você, que prometeu levar você para morar com o Pai, Ele também disse que cuidaria da sua vida aqui. Ele não te desampara, Ele não te deixa. Por mais que você tenha inúmeras vozes ao seu redor, vozes que estão preocupadas, vozes que quando olham para o quadro econômico, para o quadro político, para o quadro da família, para o quadro pessoal, para a saúde física, várias situações podem promover angústia e preocupação. Deus sussurra no seu ouvido dizendo: eu cuido de você, não se preocupe. Porque Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco, eu sou o seu pastor, e nada lhe faltará. São promessas de Deus para a sua vida, mas essas promessas só são vivenciadas, experimentadas por aqueles que se deleitam na graça e no cuidado de Deus.
Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos olhar para trás e nos lembrarmos que nós não estamos no Egito mais, nós não somos mais escravos, nós não podemos nos atormentar com as preocupações que nos cercam, por mais que os ventos estejam intensos, por mais que a chuva jogue o barco de um lado para o outro, eu e você temos que nos lembrar que Cristo está conosco, Cristo está com a nossa casa, Cristo está com os nossos filhos e Ele jamais nos abandona. Isso é graça. A graça de Deus também produz a consciência de uma nova identidade. O apóstolo Paulo, ele está ciente de que ele é o menor, e ele é o menor mesmo, porque ele não pertenceu ao colégio apostólico fundado por Jesus Cristo, dos 12. Ele não estava entre os 12, ele vem depois, e ele não entra com facilidade. Foi um processo complicado, porque imagina, um indivíduo que odeia a igreja, que quer ver os crentes mortos, aí de repente esse homem fala que converteu, é um traidor, está querendo entrar aqui para destruir a igreja. Muitos não creram na conversão de Paulo, mas teve um homem chamado Barnabé, que acreditou na transformação do Espírito Santo no coração de Paulo, e ele pega Paulo, leva até os 12 apóstolos, e os 12 conhecem Paulo, percebem que a transformação foi verdadeira. Mas o apóstolo Paulo vai se tornar apóstolo 14 anos depois de estudar muito a palavra, e aí ele é reconhecido como apóstolo pelo grupo dos apóstolos, né? Daqueles que andaram com Jesus. E aí nós percebemos claramente, irmãos, um apóstolo que está disposto a viver o Evangelho e a cumprir a sua missão, missão que nós também temos que cumprir como cristãos. Depois que ele foi considerado apóstolo, ele entende que ele não faz parte do grupo, porque aquela igreja estava questionando o apostolado dele. Ele sabe que ele é o menor, mas ele não nega. Ele diz: eu sou apóstolo, mas eu sou o menor deles. E é interessante que o texto vai dizer que Paulo, ele diz: eu sei o que sou, eu sou o que sou. O que nos chama a atenção é que ele diz: eu sou o que sou, não eu sou quem eu sou. Por que Paulo disse eu sou o que sou? Porque Paulo não quer tratar da sua pessoa, porque se ele falasse eu sou quem sou, ele estaria ressaltando a sua pessoa, mas ele quer se apresentar como instrumento. Por isso ele não diz eu sou quem sou, ele diz eu sou o que sou. Eu sou um instrumento de Deus, um instrumento da graça de Deus. A graça de Deus nos transforma, a graça de Deus transforma a nossa identidade, e transforma mesmo, porque você não é só um cidadão brasileiro. A gente está no momento do país que aqueles que podem ter outra cidadania estão correndo para se organizar, se necessário for, partir para um outro país. Tem muita gente fazendo isso. Mas eu quero lembrar você, que você é um cidadão da eternidade. Você tem uma dupla cidadania, você é filho de Deus. Eu sei que ninguém está com muita vontade de ir para Deus agora, né? Então eu vou para esse outro país, calma, fica tranquilo, quando Deus quiser que você vá, Ele te chama, tá? Não precisa adiantar o processo não. Mas nós temos uma outra nação, nação santa, nação perfeita, onde mana leite e mel, uma nação onde a paz do Senhor vai reinar de maneira absoluta, uma nação onde Deus vai reinar com glória e poder, aonde não haverá mais guerras, mais violência, onde não haverá toda essa desordem que a gente presencia o tempo todo ao nosso redor, e nós não podemos apagar essa esperança dos nossos corações, porque senão nós corremos o risco de nos afogarmos nessas águas que nos cercam, achando que tudo se resume a isso. No próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz: se a vida do ser humano se resume a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Não se resume a isso, e nós precisamos nos alimentar dessa esperança eterna, que a graça nos proporciona, porque Deus distribuiu a nós por meio do seu Filho. Terceiro e último lugar, a graça de Deus aguça a consciência para a missão. Paulo sabe quem ele é, ele sabe a identidade que ele tem, Paulo sabe de onde ele saiu, era um perseguidor, mas Paulo também sabe o que ele tem para fazer. E é impressionante, porque ele diz assim: a graça de Deus não tem sido em vão.
O que Paulo quer dizer com isso? Não é que ele está pagando a graça de Deus, porque a graça de Deus é impagável. Ninguém pode pagar a graça de Deus. Mas ele está dizendo, Deus me chamou, Deus derramou sobre mim da vida que Ele dá, Deus cuida de mim, Deus é o meu sustentador. Eu entendi a mensagem do Evangelho, tudo bem que um dia eu fui um perseguidor, mas agora eu sou alguém que ama Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha nova identidade, e eu quero viver agora então para a glória desse Deus, fazendo o que esse Deus deseja, eu quero servi-lo de todo o coração. Por isso ele fala, eu não tornei a graça de Deus em vão, ou sem efeito, ou sem alcançar o alvo. Eu tenho vivido para a glória de Deus, eu tenho sido um instrumento de Deus, eu tenho abençoado pessoas com a minha vida. E aí Paulo, ele faz meio que um desabafo aqui, ele fala, e eu quero dizer para vocês, eu trabalho mais do que todos aqueles apóstolos. Paulo, ele está triste com aquela igreja, porque ela estava questionando o apostolado dele, e ele então quer dizer, olha, eu quero dizer para vocês que eu trabalho muito, trabalho mais do que todos os apóstolos. Se você for prestar atenção no ministério de Paulo, aqui é claro que ele não está querendo se colocar acima dos outros, até porque ele já se identificou como o menor de todos. A impressão que nos dá o texto é que como Paulo um dia foi um perseguidor, como Paulo um dia maltratou a igreja, agora de alguma forma ele quer compensar isso, ele quer ser um trabalhador fiel ao Senhor por causa da consciência que ele tem da graça de Deus. Se a graça de Deus foi capaz de me alcançar, mesmo eu sendo um perseguidor, eu tenho que me dedicar mais do que os outros apóstolos. E aí você vai ver um apóstolo que quando estava em Éfeso, fazia tendas para se manter na cidade. Um apóstolo que instruía os seus discípulos diariamente em Tirano, ensinava publicamente também de casa em casa, um apóstolo que escreveu pelo menos 13 epístolas. E aí quando Paulo começa a falar que ele não tem tornado a graça de Deus em vão, isso pode de alguma forma gerar orgulho para ele, ele já trata de dizer também, mas não sou eu, é a graça de Deus em mim, porque até para a gente trabalhar para o Senhor, a gente precisa da graça dele, porque é a graça de Deus que nos capacita para fazermos o trabalho dele com excelência. Eu quero concluir esse sermão lembrando você que a graça de Deus te alcançou um dia. Tem muitas vozes dizendo a todo tempo, você tem que correr um pouco mais, você tem que fazer mais um curso, você tem que crescer nisso, você tem que crescer naquilo, nunca fique satisfeito com quem você você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo, você tem que melhorar na sua aparência, você tem que galgar degraus para o sucesso, você tem que ir buscar, ou seja, fique insatisfeito, busque, para que você encontre a satisfação. Deus convida você hoje de manhã e diz, pare, essas vozes vão te enlouquecer, você não tem que ser mais nada, você já é filho de Deus, transformado pelo poder do sangue de Jesus. A graça do Senhor inunda por completo o seu ser. Você tem recebido tantas bênçãos que às vezes não tem parado para contá-las, não consegue descrever o tanto que Deus tem te abençoado, tantas maravilhas do Senhor sobre você. Às vezes Deus tem te cercado de coisas grandiosas, mas você se queixa de coisas tão pequenas. Isso mostra uma deficiência de perceber a vida na perspectiva da graça. Precisamos nos encantar com a graça de Deus. E aí eu vou deixar de correr? Eu vou deixar de buscar? Eu vou me sentir desestimulado a crescer? Jamais. Mas não por causa das vozes que te cercam, mas porque você vive para a glória de Deus, como instrumento de Deus, e Deus vai te usar aonde Ele quiser, e Ele vai te colocar aonde Ele quiser, basta você confiar, basta você descansar. Deus tem projetos para você, você precisa parar para ouvi-los. Às vezes, nós agimos como uma pessoa que contrata um arquiteto para desenvolver uma obra para a gente, uma casa, e o arquiteto ali fica meses ou semanas pensando no projeto,
Mas enquanto o arquiteto está com o projeto sendo elaborado, a gente vai construindo do nosso jeito. Quando o arquiteto chega e diz, mas o projeto é esse, o que você tinha me dito era para ser alguma coisa assim. E aí você que é o dono da obra diz, mas eu resolvi começar o meu projeto. Deus é quem dirige as nossas vidas. Não comece os seus projetos antes de falar com Ele. Ouça a voz de Deus, para que os seus projetos sejam bem-sucedidos e para que você perceba as digitais da graça de Deus em tudo o que está ao seu redor. Porque Deus é gracioso e Deus tem derramado graça abundante sobre nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor hoje e para todo sempre. Amém? Vamos orar. Querido Deus, às vezes nós queremos avaliar a vida, a existência, a caminhada, a jornada, olhando por perspectivas que não são bíblicas, que não fazem parte da Tua palavra. Às vezes até usamos os valores do mundo para estabelecer o que é importante para mim, o que é importante para nós. Queremos utilizar das regras do jogo da sociedade, que está sempre promovendo a sensação de que algo está faltando, de que eu estou insatisfeito, precisa de mais e de mais e de mais, enquanto a Tua palavra nos diz, tudo mais o que você precisava, você já tem. Agradeça, agradeça e agradeça. Se derrame em gratidão ao Senhor. É isso que a Tua palavra nos ensina nessa manhã. Oh Deus, não nos deixe gastar energia correndo atrás de projetos pessoais, sem ter a convicção de que são projetos do alto, são projetos do Senhor para nós. Nos ajude, Deus, a entender que todo o suprimento vem do Teu trono de glória. É o Senhor quem nos conduz, o Senhor cuida de todas as áreas da nossa vida. Por isso que a Tua palavra nos diz que devemos descansar, não viver ansiosos, preocupados. É claro, Deus, que as coisas ao nosso redor estão desajustadas porque o mundo deu as costas para o Senhor, mas não nos deixe dar as costas para o Senhor, que possamos confiar plenamente num Deus que é Pai, que é gracioso, que é Salvador e que cuida de nós, e por isso é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Afinal, somos o povo da ressurreição, comprado pelo sangue de Jesus, chamados para viver uma vida segundo o Teu propósito, e precisamos apenas confiar em Ti, porque o Senhor cuida de nós. Que o Teu Santo Espírito nos dê essa confiança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.